achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. A realidade, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fogo no meu ser. O seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Na realidade, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fogo no meu ser. O seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Graças e paz, queridos. Estamos aqui em mais uma live que eu estou chamando de live de oração. E nós, nessa noite, vamos estar orando mais uma vez pela sua família, por tantas vidas que têm sido acometidas por esse vírus. Mas eu sempre tenho comigo, e você também deve pensar a mesma coisa, as pessoas não estão sofrendo só por causa de um vírus, só por causa de uma pandemia. Mas muitas são as coisas que causam sofrimento nas pessoas muito antes do vírus. Muitas coisas continuarão fazendo pessoas sofrerem depois de tudo isso.
O que acontece é que no nosso tempo somos levados a focar nesse problema em si. E hoje, o meu temor é que nós estejamos sendo, apesar de ser realmente uma coisa muito séria, ser realmente um problema de saúde mundial, ser um problema crítico, mas que em meio a tudo isso há um aspecto desta pandemia que pode ser mais perigosa do que o próprio efeito do vírus, que é uma coisa que eu tenho falado ultimamente bem frequentemente, que é o problema da distração. Do desenvolvimento de uma distorção de foco. Porque os nossos problemas familiares, eles são antes. Os nossos problemas de relacionamento são antes de tudo isso. As aflições que o mundo nos ofereceria e que estaríamos enfrentando no mundo, foi já anunciada e avisada por Jesus lá no tempo em que Jesus estava fisicamente nesse mundo. E ele deixou bem avisado que no mundo teríamos aflições. É interessante que em João 17 você vai encontrar Jesus orando por ele mesmo, pelos seus discípulos que ali estavam com ele, e orando por nós. Ele disse, eu oro não só por esses, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E naquela oração Jesus fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, não peço que os tire do mundo. É interessante que ele já havia dito anteriormente que no mundo teríamos aflições. Mas agora ele diz, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando ele nos ensinou a orar, ele não nos ensinou a orar pedindo a Deus para nos livrar da tentação. O que ele nos ensinou a orar foi para que o Senhor não nos deixasse cair em tentação. Então as tentações vêm, as provações vêm, as tribulações vêm, as aflições vêm, elas são comuns. Desde que a vida é vida, desde que nós nascemos, e muitas vezes nós temos consequências de aflições, nós trazemos em nós as aflições que foram geradas antes mesmo de nós sermos gerados. Por isso que uma das coisas que a gente faz primeiro aqui nessa nossa live de terça-feira é orar pela família. Por isso que eu sempre tenho orado pela família. Porque nós vivemos uma série de problemas que vão afetar o nosso relacionamento familiar. Porque se a pessoa que sustenta a casa tem um problema no emprego e perde o emprego, isso vai afetar a sua família. Se um filho com as suas amizades lá fora, se uma pessoa com suas amizades lá fora entra em alguma situação de vícios, a partir do relacionamento que tem com o mundo lá fora, isso vai afetar a família.
Então, na verdade, a família é a base da sociedade. Então, tudo que o inimigo vai tentar desestabilizar vai ter a ver com a família. E situações que nós vivemos, de aflições, de lutas, de tribulações nesse mundo, está muito anterior à pandemia. Aí o que acontece com a pandemia? O Senhor permite essa pandemia e a família está sendo, de certa forma, obrigada a conviver. Porque por muito que pareça isso incrível e até inacreditável, muitos de nós não têm costume de se relacionar em família. Os nossos dias, eles são vividos na maior parte dele com outros. No emprego, nas viagens. Mas o relacionamento familiar, ele é a menor parte do dia. Nós estamos ligados à família o tempo todo, porque nós pertencemos a uma família, mas relacionamento interpessoal dentro da família, ele é muito escasso no nosso tempo. Parece que há um senso de que isso é desnecessário. A conversa, que é desnecessário o relacionamento, que é desnecessário a ajuda mútua, que é desnecessário nos importarmos um com o outro, até porque nós já estamos, aparentemente, ou de certa forma, a gente acha que já está ligado a tudo isso, mas estamos vivendo um problema muito sério. Por quê? Porque nessa pandemia de meses, nós estamos dentro de casa, pelo menos boa parte de nós. E aí a convivência, que era só uma questão sanguínea, uma questão genética, agora é uma questão física, pessoal. Não é? E aí nós vemos a dificuldade que temos de nos relacionarmos com os nossos. Não sei como é que você está na sua casa, mas você vai reparar que às vezes os pais estão dizendo: meu Deus, quando é que vai voltar às aulas para eu me ver livre disso? Está difícil aqui em casa. Grande parte de nós está achando horrível isso, quando nós devíamos estar dizendo assim: puxa, que maravilha, agora nós estamos vivendo uma coisa que nós sempre quisemos viver, que é um relacionamento interpessoal dentro da família. Mas isso, você há de convir comigo, que não está sendo fácil. Porque nós não nos acostumamos a conviver uns com os outros. Eu sempre gosto de pensar que nós, dentro do nosso relacionamento familiar, nós achamos o direito de sermos impacientes, de sermos mal educados, de sermos explosivos. Chega a ser muito engraçado, às vezes eu falo isso, né? Às vezes, em vezes que eu preguei em casamento, às vezes eu falei isso. Imagina você uma situação de uma discussão fervorosa dentro de casa, onde nós
colocamos para fora nossa raiva. E aí, em meio àquilo, alguém toca a campainha ou bate lá no portão. A gente não sai e diz assim, cai fora, nós estamos brigando agora. Não, aí tudo se acalma. E talvez a gente até diga o seguinte, ó, depois a gente volta a conversar. Mas aí então tudo muda. E aí parece que ali tudo é paz, parece que está tudo legal. Já reparou isso? Nós estamos experimentando o que é viver isso, o que é viver em família mais tempo juntos. Como é que está aí na sua casa? Está difícil? Está complicado? Nós precisamos lembrar de que é esta casa, o nosso porto seguro, é para aí que a gente vai quando tudo está difícil. É interessante que os filhos, mesmo depois que casam, que ficam velhos, quando eles se referem à casa dos pais, eles falam assim, lá em casa. Quando eu estou em algum lugar e eu falo lá em casa, todo mundo vai saber que eu estou falando da minha casa. É a nossa casa, é o lugar para onde a gente vai. É no lugar onde os nossos defeitos são manifestos. Não é? Então nós precisamos orar por esse lugar, por essa casa, por essa família. Eu não sei como é que você está. Eu tenho dito que você pode, se quiser, colocar seu pedido de oração aí, depois eu vou ver. Eu vou orar por você. E eu queria mais uma vez pedir a você, continue orando pelas nossas cidades, que os casos agora vão aparecendo, o tempo. E São Miguel do Guaporé é uma cidade que tem sido alvo das minhas orações, porque foi assustador e tem sido assustador o número altíssimo de casos em muito pouco tempo. Então, ore por aquela população. Ore para que tudo volte ao normal, porque a empresa que mais emprega pessoas naquela cidade teve que ser embargada, teve que ser interditada. Eu não sei como está ainda, não tenho perguntado sobre isso. Mas ore pela cidade de São Miguel do Guaporé. Eu gostaria que você me ajudasse também a agradecer a Deus pela vida de uma pessoa que nós não tínhamos muito relacionamento, não tínhamos muita amizade, mas nós conhecíamos. E conhecido de alguém que nos ama e que está sempre em contato conosco. E essa pessoa estava numa situação onde os médicos estavam dizendo que não tinha mais jeito. E nós começamos a orar. E essa pessoa já saiu da UTI, já está se respondendo bem. E tudo indica que o Senhor vai completar o milagre. É o que nós esperamos. O nome dele é Dirceu. Eu gostaria que você orasse pelo Dirceu, pela sua família e pelo seu restabelecimento da sua saúde. Ore pelo Dirceu. Se você tem alguém que você gostaria que orasse, que intercedesse, coloca aí nos comentários. Geralmente, quando eu coloco os meus vídeos, eu coloco lá, quando eu falo acesse as minhas redes sociais, se você clicar naquele link, você vai descobrir lá que tem no Instagram, o WhatsApp, o Facebook e o YouTube, tudo no mesmo link. Então você pode ir lá no meu WhatsApp, deixar seu pedido de oração lá e depois nós vamos orar por você. Vamos orar? Essa é uma live que nós lemos um texto, meditamos um pouco na palavra, mas o objetivo central aqui é orar por você, é orar por nós. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, eu não sei como é que você quer ficar, se você quer se levantar, continuar sentado como você está, ou se ajoelhar, fique à vontade, mas ore, Senhor, ore. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Deus, porque em meio a tudo isso, o Senhor nos
Abre uma porta de ministração da Tua Palavra a pessoas que não ministraríamos normalmente se não estivéssemos nessa pandemia e nesse tempo de tantas lives. E eu quero, Deus, aqui te louvar mais uma vez por essa oportunidade, por esse privilégio, mas também por esta responsabilidade de poder ministrar a Tua Palavra e de orar por alguém. E nesta hora nós queremos colocar cada vida, ó Deus, que está, ó Deus, conectada a essa live, que está vendo, aquelas pessoas que estão vendo através das salas de vídeos que são abertas para que outros possam ver, pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão fora do Brasil, pessoas que estão em Minas Gerais e fora de Minas Gerais, que o Senhor esteja abençoando cada vida em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada família das cidades representadas agora nessa live. Pai, cada vida que está sendo colocada em intercessão. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê paz na nossa casa, nos dê, Deus, amor um ao outro, de tal forma que possamos conviver e aproveitar esse tempo que o Senhor nos colocou dentro de casa juntos. Pai, nós percebemos que a nossa paciência, ela vai perdendo a sua força na medida que o tempo vai prolongando nessa pandemia. Pai, eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que esteja dando condições emocionais, físicas, espirituais, às pessoas que estão relacionadas com pessoas que estão no grupo de risco, como os idosos, as crianças, aquelas pessoas que têm problemas crônicos, que têm dificuldades, que são mais suscetíveis à gravidade da enfermidade. Eu quero pedir ao Senhor que dê a eles, ó Deus, condições de entendimento, de paciência, ó Deus, das emoções equilibradas, para que possam, ó Deus, continuar em casa, aguardando a liberação geral para que possam sair. Eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que você esteja cuidando dessas vidas, ó Deus, dando paz no coração, dando alívio, dando conforto, dando, ó Deus, conforto nas suas casas, a ponto de entender, ó Deus, que é o melhor lugar para se estar nesse tempo. Nos ajude, ó Deus, nós que precisamos sair nas ruas, precisamos ir ao supermercado, precisamos sair, trabalhar de alguma maneira, que o Senhor nos proteja, Pai. Também eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a compreender a sua vontade, os seus desígnios, os seus propósitos, os seus planos. O Jó disse que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, ó Deus, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo isso. É difícil para nós porque não somos oniscientes, não somos onipresentes, não somos onipotentes, porque esses são atributos do Senhor. E o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, sabe tudo, pode tudo e está em todos os lugares. Então, ó Deus, nós cremos que o Senhor está conduzindo cada momento, cada situação, tudo isso, e é algo que nós precisamos compreender. E eu entendo, ó Deus, eu tenho entendido que à medida que nós vamos compreendendo, entendendo o teu propósito, e sendo obedientes ao seu propósito, então o Senhor começa a entender também, o Senhor começa a entender que esse vírus pode diminuir, pode parar. Porque, ó Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso, e com apenas uma palavra, com apenas um olhar, com apenas um sopro, com apenas um toque, o Senhor baniria esse vírus de todo o nosso planeta. Isso é facílimo, isso é totalmente possível para o Senhor. Mas, ó Deus, nós queremos entender que todas as coisas, ainda que nós possamos entender que nem todas as coisas são boas para nós, ou aos nossos olhos, mas a Tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados por Seu propósito.
Então, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja tome posse das bênçãos do Senhor, que as famílias que estão nos vendo agora sejam abençoadas, possam sentir o mover da sua graça, o mover do seu amor dentro da sua casa agora. Se alguém precisando de cura, Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que vá, ó Deus. E como Moisés orou, nós queremos orar aqui. Rogo, Senhor, a Ti, que o Senhor venha curar essas pessoas. Meu Deus, no nome de Jesus, nós queremos Te adorar agora, Te agradecer por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença, e isso é motivo de glorificar o Senhor. As pessoas que perderam seus entes queridos, nós queremos, ó Deus, Te agradecer pelo consolo dado, pelo conforto dado, para que entendam o tempo e os paraquês e os propósitos daquilo que está acontecendo. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que em breve tempo nós estaremos de volta numa normalidade. Mas, ó Deus, sabemos que para o Senhor, um dia é como 1000 anos como um dia. A Tua palavra chega a dizer para a gente não se enganar. O Senhor é eterno. E o ontem e o hoje para o Senhor é a mesma coisa. Portanto, eu creio que o Senhor pode resolver esse problema num instante. Mas também a Tua palavra diz que muitas coisas acontecem para que nós entendamos a necessidade de buscá-lo, para que nós entendamos que a glória é do Senhor. Então, Deus, nós esperamos muito o fim dessa pandemia, mas mesmo em meio à pandemia, nós queremos Te adorar, Te exaltar, Te louvar, Te agradecer. A Tua palavra diz que em tudo, ainda que não seja por tudo, mas nós podemos dar graças apesar de tudo, em meio a tudo isso. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero ler um texto com você nessa noite. E gostaria que você pensasse comigo sobre exatamente esse tema que nós temos trazido aqui na live de terça-feira, que é a oração. Mas eu fico pensando quando algumas pessoas são consideradas homens ou mulheres de oração, homens ou mulheres de Deus, quando na verdade a igreja ela é composta de homens e mulheres de oração, de homens e mulheres de Deus. E se você é membro do corpo de Cristo e não se considera uma pessoa de oração, torne-se hoje ainda uma pessoa de oração. O que seria uma pessoa de oração? É uma pessoa que fica de joelho o tempo todo, que consegue orar 3 horas, que consegue orar um dia inteiro? Não, é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, que conversa com Deus, que não faz nada sem antes pedir a direção de Deus, que confia no Senhor a ponto de saber o seguinte: se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que você seja hoje ainda uma pessoa de oração. Eu quero ler o texto que está em Isaías 37. Isaías 37. Isaías 37. O texto que eu quero ler, ele, na NVI, um dia enquanto eu estava lendo sistematicamente a Bíblia NVI, quando eu cheguei nesse texto, eu fiquei encantado,
fiquei extremamente admirado com o que Deus falou no meu coração no momento em que eu li aquele texto. Na NVI, o verso 15 do capítulo 37 de Isaías, diz assim: e orou. E orou. O versículo na NVI, se você tem uma Bíblia NVI, você vai conferir isso. Na versão revista e corrigida, quarta edição, diz assim: e orou Ezequias ao Senhor dizendo. Mas na NVI só diz assim: e orou. É tudo que ele precisava fazer: orar. É interessante que Ezequias, ele era rei. Não era profeta, não era sacerdote, era rei. E a gente sabe que naquele tempo, o sumo sacerdote é que uma vez por ano levava as petições do povo a Deus no Santo dos Santos. Então o sacerdote, vamos dizer assim, era a pessoa, uma das pessoas que tinha direito de orar, que tinha autoridade para orar. Mas aí nós também vemos os profetas, que é aquelas pessoas que falavam com Deus, que ouviam de Deus, que recebiam de Deus, que perguntavam para Deus. Então vamos entender que um profeta orava. E agora, o rei Ezequias, ele está diante de ameaças. Senaqueribe, um rei muito poderoso, rei da Assíria, ele está ameaçando Jerusalém, está ameaçando Ezequias. E primeiro ele vai lá e fala, e ameaça Ezequias, dizendo que o Deus de Ezequias não é poderoso, coisíssima nenhuma, e que ele é mais poderoso do que qualquer Deus de povo. E ele não dá alguns exemplos, ele fala que ele destruiu alguns povos, e fala assim: onde estavam os deuses desses povos? Se você confia no Egito, o Egito é como uma cana quebrada, se você se firmar nela, vai espetar sua mão, vai provocar um ferimento. E aí ele fala o seguinte, olha só que ele fala no verso 18, aqui, é uma das palavras aqui, não é tudo, mas eu quero só citar isso aqui rapidinho. O verso 18 do capítulo 36 vai dizer assim: não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará, porventura, os deuses das nações livrar a cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Ele está dizendo, olha, eu derrotei, não teve Deus que pôde livrar. O Deus que essas nações aí confiaram eram deuses, não era um Deus só, era mais de um, e nem assim deram conta de vencer o rei da Síria. Então, a Bíblia diz que Ezequias, quando ouve essas ameaças, ele se humilha, ele rasga suas vestes, ele se veste de saco, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai jejuar, e aí ele manda os seus comandados a procurar Isaías. E fala assim, pergunta para Isaías, o que vai acontecer aqui? Fala com ele para conversar com Deus. Será que o Senhor não está ouvindo as palavras do mensageiro de Senaqueribe?
o Senhor está ouvindo isso, então o que vai acontecer? Isaías fala, olha, não temas, verso 6 aí do capítulo 37, não temas, à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Na verdade ele não estava blasfemando nem de Ezequias, mas de Deus. E ele fala assim, eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá rumor e voltará para a sua terra, e farei cair morto a espada na sua terra. Ok. Nesse intervalo, Rabsaque volta para Senaqueribe, ele está lá batalhando, pelejando contra Libna, não é? E aí quando ele descobre que também Tiraca, rei da Etiópia, ia vir fazer guerra contra ele, ele volta lá e fala assim, leva essa carta para Ezequias. Então ele escreveu uma carta. Ele escreveu cartas para Ezequias, dizendo o seguinte, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Ele está sendo ameaçado. Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, Harã, Rezef, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate? Onde está o de Arpade? A cidade de Sevavaim, Rena e Iva? Ele está lembrando aqui, contando as histórias dele, lembrando das vitórias dele, das derrotas que ele propiciou aquelas nações. Ezequias então recebe a carta. Então os versículos que eu quero parar neles é exatamente isso, o 14 e o 15 do capítulo 37, que Ezequias então recebe a carta. Aqui nessa versão fala que ele recebe as cartas, as palavras ditas por Senaqueribe. Então o que está dizendo aqui é que, recebendo pois Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, aí ele tomou uma posição. Ele foi à casa do Senhor. Eu sempre gosto de pensar agora que esse subir à casa do Senhor, esse ir à casa de Deus para nós hoje, é fazer um mergulho em si mesmo. Não é sair de casa e ir até o templo. Esse ir à casa do Senhor aqui, esse subir à casa do Senhor, é entrar no quarto, fechar a porta e adentrar-se a si mesmo e fazer um autoexame, e fazer um autoesquadrinhamento, e fazer uma autoanálise. E a palavra de Deus então vai dizer que ele vai à casa do Senhor, e eu fico imaginando ele chegando no templo, que exatamente a casa do Senhor no templo de Ezequias era o templo, e ele chega no templo, e chega dentro do templo, e ele estende as cartas diante do Senhor. Às vezes eu fico imaginando a cena de Ezequias chegando com aquelas cartas nas mãos, e colocando sobre o altar, e espalhando aquelas cartas para que ficassem bem visíveis. E como se dissesse, aí está, Senhor. A Bíblia diz que ele coloca as cartas diante do Senhor e ora. Aí depois você vai ler a oração dele aqui, quando ele mostra saber quem é o Senhor, e o que o Senhor pode fazer. E no final ele diz assim, agora pois, verso 20, ele fala assim, agora pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Queridos, está na hora da gente colocar as cartas na mesa diante do Senhor, colocar as cartas no altar e falar, Senhor, olha para isso. O
que está acontecendo na minha família, o que o inimigo está me ameaçando. E livra-nos das mãos dos nossos inimigos com um propósito. Então é interessante pensar, querido, quando você for pedir alguma coisa, você pensar em com que propósito você está pedindo. É por isso que a Bíblia diz que a gente não tem porque não pede. E também diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Porque Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece qual é a sua atitude ao orar. Então, quando Ezequias ora, ele não ora dizendo assim: Senhor, me livre da mão do inimigo, para que o mundo saiba que o Senhor está comigo, que eu sou o cara, que eu sou o seu escolhido, para que as pessoas me respeitem. Não, ele diz assim: livre das mãos do inimigo, para que toda a terra, e olha que hoje, em relação à pandemia, é toda a terra, querido. Aí ele fala assim: para que toda a terra conheça que só o Senhor é Deus. Então Ezequias não estava pedindo a vitória para a glória dele, para que ele fosse respeitado como rei, para que depois ele pudesse colocar uma placa dizendo: olha assim, essa casa aqui, ó, na minha casa existe um Deus. Eu sou servo de um Deus que livrou a minha casa, a minha família, a minha igreja, a minha cidade. Não, Senhor, livra-me das mãos do inimigo para que o mundo saiba. Querido, parece que eu estou ouvindo Jesus orar e dizer assim: Senhor, para que todos sejam um. Quando Jesus orou pela comunhão da igreja, dos irmãos, ele fala: para que todos sejam um, assim como nós somos um, para que eles sejam um em nós, para que nós sejamos um com eles. E aí ele explica a razão pela qual, o propósito pelo qual ele está pedindo isso. Ele fala assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, querido, que a nossa oração, que o nosso pedido, que o propósito da nossa vitória não seja para nos autoglorificar, que a nossa intenção não seja essa, para que eu seja tomado como alguém que fez alguma coisa e que por isso aconteceu. Não é para que a minha igreja fique famosa ou eu, mas para que a glória de Deus seja manifesta ao mundo. Então deixa eu dizer uma coisa para você no nome de Jesus. Nós oramos pela família. Eu acredito que você crê na operação de Deus na sua família, na manifestação da glória de Deus na sua família. Eu creio nisso. Porque eu creio que o Senhor está manifestando na minha família agora. Eu creio nisso. Mas para quê? Eu quero dizer para você que o que Deus está fazendo na sua família hoje é para mudar a história de gerações, de vidas que ainda virão. É para que os nossos vizinhos saibam que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que é poderoso para fazer muito mais além e abundantemente daquilo que pedimos e pensamos. A Ele a glória. Então, se nós estamos pensando em receber uma vitória do Senhor para depois sair gabando por aí dizendo que nós somos os contemplados, os ungidos, os escolhidos, aqueles a quem Deus ouve, e então pegar a glória que é de Deus. A Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então que eu e você, querido, que nós possamos estar orando com o propósito certo, com o objetivo certo, com a motivação certa. E quando isso acontece,
Então, o Cronos e o Kairos se alinham. E quando o nosso tempo e o tempo de Deus se alinha, um milagre acontece. É por isso que a Bíblia diz que tudo que nós orarmos, pedimos ao Senhor segundo a sua vontade. Por quê? Porque antes de pedir, ou ao pedir, nós estamos alinhando a nossa vontade com a vontade do Senhor. E quando isso se encaixa, o nosso tempo com o tempo de Deus, algo tremendo acontece. Então a primeira coisa que a gente tem que entender para que a nossa vontade, o nosso tempo se alinhe com a vontade, com o tempo de Deus, é quando nós oramos de todo o nosso coração. Uma outra lição é quando nós oramos com a motivação certa, com o propósito certo. Às vezes nós falamos tudo certinho com a motivação errada. Quando nós falamos visando a direção certa, nós precisamos aprender a orar, porque a gente não ora apenas. Nós falamos sobre os 10 segredos na oração de Moisés. Senhor, rogo-te que a cures. Querido, às vezes nós falamos muito, nós ajoelhamos muito, nós jejuamos muito, nós vamos muito à igreja, mas nós oramos pouco. Por isso que aquele dia eu perguntei, nós precisamos orar muito ou precisamos muito de orar? Nós precisamos muito de orar. Nós precisamos muito aprender a orar. Então gostaria que nós nessa noite, nós fôssemos para terminar essa live entendendo que a nossa oração deve ser voltada para um propósito maior. Porque quando a gente ora só pensando na gente, isso é uma oração egoísta e Deus não compactua com o egoísmo. Pensa, quando foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Ele estava pedindo, Senhor, por favor, eu já não aguento mais essa vida. Essa desgraça aconteceu comigo, que eu perdi tudo, eu não aguento mais isso, sou teu servo, muda minha vida, muda minha sorte, torna a dar-me as riquezas que eu tinha, a alegria que eu tinha. Não, enquanto ele orava pelos amigos que o criticaram. Os amigos que falaram coisas que ele não devia. A Bíblia diz que enquanto ele orava pelos amigos dele, porque se ele não orasse, Deus ia acabar matando aqueles amigos dele. Enquanto ele intercedia pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Tem muita gente sofrendo nesse período de pandemia. Nós estamos orando muito assim pelas pessoas. Mas a intensidade seria muito maior na nossa oração se estivesse relacionado à nossa família. Então que você hoje busque a Deus, mas com a motivação certa, com o sentimento certo, com o propósito certo. E o que vai acontecer na sua casa, na sua vida, vai ser para mudar a história de outras pessoas, talvez de nações. Foi isso que Ezequias falou, para que o mundo, para que todas as nações da terra saibam e conheçam que há um só Deus. Esse Deus que Ezequias orou. Ezequias se comportou como alguém além do seu tempo, orando, buscando. Ore por alguém que você não oraria.
Quem sabe você precisa orar por um inimigo seu. Quem sabe você precisa lembrar de alguém que está te provocando, te criticando e querendo a sua derrota. Quem sabe esse é o momento de orar por ele, para que o mundo saiba que há um Deus, que é o Deus da sua igreja do nosso tempo, o Deus do Israel do nosso tempo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Interessante que Ezequias, quando recebeu as cartas ameaçadoras na sua mão, duas coisas ele fez: subiu ao templo, três coisas: subiu ao templo, colocou as palavras de Senaqueribe diante de Deus e orou. E orou com o propósito de que o mundo pudesse conhecer que há um só Deus em Israel, que há um só Deus em todo o universo. Deus te abençoe em nome de Jesus. O tempo passa tão rápido. Nós vamos encerrar agora e gostaria de orar mais uma vez. Vamos orar. Pai eterno, Pai querido, que hoje, Pai, o nosso coração tenha o propósito de que o milagre que ocorrerá na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação, é para que todas as nações da terra saibam que há um só Deus, um só Senhor Todo-Poderoso. O que nós oramos de todo o coração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Se Deus permitir, quinta-feira. Eu não sei nem se eu já anunciei, mas eu vou anunciar. Os horários vão mudar um pouco. A nossa live de quinta-feira e de domingo serão às 18 horas. Então vamos fazer uma live na quinta às 18 e uma no domingo às 18, a partir de hoje. Tá? Então, quinta-feira, a nossa live será às 18 horas. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. E nós estamos falando na quinta-feira sobre coisas do coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que você seja grato ao Senhor por tudo que Ele está fazendo, que Ele já fez, que Ele fará. E não apenas pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo ou pelo que Ele fará, mas principalmente que você seja grato ao Senhor pelo que Ele é. Amém? Deus te abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser.